Começando aqui novamente as gravações no canal Teologia Aprenda Mais. E nesse canal, que é o canal Teologia Aprenda Mais, a gente vai começar agora no ano de 2025, começando agora esse primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. A gente vai colocar no canal Teologia Aprenda Mais, né? O momento que a gente vai ter da Escola Bíblica Dominical, tá? Então, no canal Teologia Aprenda Mais, a gente vai colocar esse momento, né? EBD, mais saber, mais viver, tá? Então, nós temos uma revista realmente que veio no momento certo, na hora certa, né? Lições bíblicas, né? Professor, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, né? Nova aparência. Então, não há nada novo debaixo do céu, do sol em si, né? Como diz lá o pregador em Eclesiastes, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai estudar no nosso momento, né, EBD, no nosso canal Teologia Aprenda Mais, a gente vai trabalhar, né, a questão, pensar um pouco sobre a questão do EBD, né? Mais saber, mais viver, é a escola bíblica dominical, seminário da família, né? Seminário do protestante, do evangélico, seminário de todos em si, que deseja a construção do conhecimento, a reflexão do conhecimento. E nesse canal, nós vamos usar aquele método, né, de Vygotsky, né, o socio-interacionismo, eu gosto muito dessa palavra, né, que a gente vai se interar do conteúdo e na base de uma construção saudável do conhecimento, como dizia Piaget, né, voltada para a área do conhecimento, que é construção, né? Como diz Santo Agostinho, né? Crer para compreender. Compreender para crer. Ok? Então, é nesse viés, é nesse caminho, é nesse pensamento que nós vamos estar aqui para estar buscando mais o conhecimento acerca desse Deus tão maravilhoso que tem se dado, né, a se conhecer através da revelação geral, através da revelação especial, né, revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada, e também através da revelação, né, pessoal, viva, que é Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar, a Bíblia Sagrada, né, voltada para os pensamentos, que ficando com o pensamento da Reforma Protestante, sola escritura, né? Então, aquela célebre frase, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, ok? Então tá aqui, EBD, mais saber, mais viver. Nós vamos ver o ponto de vista aqui dessa lição. Tem um comentarista lá, Lições Bíblicas, CPAD, sumário das revistas de 2025, né? Um ano sacro, é um ano que Deus vai nos proporcionar mais e mais ainda conhecimento da sua palavra, para que possamos colocar em prática e viver como o tema da nossa EBD, tá? Adultos, primeiro trimestre, ok? Títulos, é um título muito bom, como a gente já colocou na capa da revista, né? O design da revista está muito bonito, né? Retrata até aqui, voltando aqui novamente, aqui tem um lobo no meio das ovelhas, né? Você já viu como é que está o design? O design tem aqui ó, um lobo no meio das ovelhas e tudo mais, tá? Então, tem cuidado. É isso que nós vamos estudar nesse trimestre, né? Voltado para esse título em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, com nova roupagem, né? Então, é isso aí. A gente vai analisar o pensamento, né, que lá do século II tinha o maior teólogo do século II, depois de Cristo, tá? Um varão chamado Irineu de Lyon, né? Irineu de Lyon porque ele estava na cidade de Lyon, na França, por isso é chamado Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, no século II, foi um dos maiores teólogos, né? Irineu de Lyon aprendeu aos pés de Policarpo, Policarpo aprendeu aos pés do apóstolo João. Então, nós temos aí toda uma escada, né? Um link, né? Um pontífice, né? Que se trata a palavra latina para ponte, né? Ligado até Irineu de Lyon, onde ele tem uma base teológica voltada de Policarpo, Policarpo voltado aos pés que aprendeu do apóstolo João, né? E João aprendeu aos pés do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus, tá? Deus homem, homem Deus, né? Jesus é Deus Filho, é a pessoa santíssima da Trindade. Então, vamos trabalhar essas lições aí. Então, o nosso comentarista desse trimestre é uma pessoa que realmente eu tenho um grande respeito, né, grande apreço, relacionado ao pastor Ezequias Soares da Silva, né? É o nosso querido pastor Ezequias Soares, ele é pastor-presidente da Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, né, já tem um bom tempo.
né? Ele é o presidente também da Comissão Apologética da CGADB, ele é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, pessoal. Até esse ano agora, né? Ele é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, o pastor Ezequiel Soares. E também o pastor Ezequiel Soares foi presidente, olha lá, olha só o currículo do cara. Ele foi presidente desse sacro trabalho aqui, né? Estou pegando aqui, ele foi presidente desse trabalho aqui, né? Ezequiel Soares da Silva, presidente da comissão especial que dirigiu, tá? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Junto com grandes ícones da teologia pentecostal clássica no Brasil, ok? Então, essa declaração de fé das Assembleias de Deus, eu vou estar bastante recitando ela, porque não tem como ser assembleiano, ter uma confissão de fé, ter um credo, ter uma declaração, ter uma base segura, um alicerce, uma base, e não ter, no mínimo, um conhecimento básico da sua fé doutrinária. Não tem condição. É por isso que nós temos hoje a escola bíblica dominical, né, com toda essa base para nós aprendermos acerca de Deus. Então, voltando aqui, o pastor Ezequiel Soares é o comentarista desse trimestre, né? Voltando novamente à questão sobre apologia, sobre seitas e heresia, né? Ele traz uma nova nomenclatura, né? Religiões heterodoxas, né? Eu gostei dessa palavra, religiões heterodoxas, né? Ortodoxia, pega essa palavra, ortodoxia, doutrina reta. Ortodoxia, doutrina reta. Heterodoxia, doutrina falsa, ok? Então, palavrinha muito básica, né? Ortodoxia, doutrina reta, e heterodoxia, doutrina falsa. Então, religiões heterodoxas, né? Vamos dizer que são religiões falsas, nominais e etc, tá? Então, ele tenta pegar essa palavra aí, para não pegar mais a palavra feita, devido à questão pejorativa, à questão social, democrática, etc. Mas nós não estamos aqui para atacar ninguém, a pessoa, a identidade do eu em si da pessoa. Nós estamos aqui para discutir no campo das ideias, no campo teológico, doutrinário, acerca da Bíblia, né, que é a nossa base em si para pensar acerca de Deus. Então, relacionado a isso também, a gente tem uma disciplina no bacharel de teologia, né, no curso de teologia, temos a chamada religião comparada, né? Então, até próprio dentro da ciência, da religião, nós temos a chamada metodologia comparada. Então, nós fazemos o quê? Uma comparação entre o islamismo como religião mundial e o cristianismo como religião mundial. Quais são os livros sagrados de cada uma dessas religiões? Para o cristianismo é a Bíblia Sagrada. Para o islamismo é o Alcorão. Então, nós fazemos essa metodologia comparada para analisar qual é o Deus que se apresenta no islamismo e qual é o Deus que se apresenta no cristianismo através da Bíblia, né? As características, a personalidade, conceito de salvação e etc. Então, é isso que a gente vai trabalhar, é no campo das ideias, é no campo da metodologia e etc. Tá? O pastor Ezequiel Soares dispensa o comentário, inclusive eu tenho vários livros dele, inclusive essa obra magna aqui, colossal, né? Nós temos aqui o livro dele aqui, que é Manual de Apologética Cristã, tá? Pessoal, então, voltando aqui sobre a questão da lição desse trimestre, né, voltada sobre a questão apologética, em defesa da fé cristã, que é a apologia, né, apologia, defesa, né, já ressaltando já esse termo. Então, nós temos aqui o seguinte, pastor Ezequiel Soares comentou, teve o comentário no ano de 1997, inclusive eu tenho até essa revista em PDF, eu também tenho ela fisicamente aqui, né? Então, ele comentou também sobre seitas e heresia, foi no ano de 1900 e agora fugiu a memória, 1997. Beleza, voltou. 1997, deu um tilt. 1997. Então, nesse caso, ele escreveu sobre seitas e heresia. Foi naquela época em si, né, que descortinou, né, acerca do unicismo, né, acerca da religião Voz da Verdade, que é unicista, né? Então, foi nessa época, realmente, que muitas igrejas unicistas a gente passou a conhecer da Assembleia de Deus, tá? Então, outra questão também que ele voltou a escrever, escreveu até um livro, né? E também teve a questão também dele ter escrito também uma revista Escola Dominical, que foi no ano de 2006, ele escreveu também acerca de apologética e tudo mais. Agora, no ano de 2025, voltamos novamente para pensar acerca das doutrinas centrais, doutrinas cardeais, doutrinas fundamentais. É um fundamento. Eu estou aqui nesse prédio, nessa casa. Então, tem um alicerce, tem uma base. Se você mexer nela, ela cai. Então, isso é chamado doutrinas fundamentais, primária, que são doutrinas inegociáveis. Se você negociar,
todo esse edifício doutrinário, teológico, salvífico, cai por terra. Então, ele volta novamente para tentar, como os 3 primeiros séculos, 4 ou 5 primeiros séculos da era cristã, né, os pais da igreja, os apologistas, tentaram, na construção do pensamento teológico, do pensamento doutrinário, combater as heresias, entende? E já eu quero apresentar um livro aqui, dentro do meu tempo, muito rápido, História Eclesiástica, né? Os primeiros 4 séculos da igreja cristã. Então, nós temos o Concílio de Nicéia, Concílio de Calcedônia, Concílio de Constantinopla, né, que são as chamadas decisões conciliares, que são muito importantes dentro da história do cristianismo, dentro da história da igreja. Então, é muito importante estar trabalhando. O pastor Ezequiel Soares tem formação teológica, tá? Formado em letra. Ele é mestrado em ciência da religião pelo Mackenzie, né? Ele é um especialista em hebraico, em grego, né? Praticamente a igreja dele é toda apologética, né? Apologítica, né? Na defesa da fé. Que Deus em Cristo abençoa o pastor Ezequiel Soares 1000 vezes mais. E, para mim, é um dos grandes teólogos dentro da Assembleia de Deus, com todo respeito aos demais, tá? E de já vamos para frente. Então, nós vamos trabalhar aqui na Revista Escola Dominical. A primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. A igreja tem uma unidade, né? A unidade cristã em Cristo. A gente vai analisar sobre isso nessa lição. Então, as heresias, ela desconstrói, ela acaba, ela destrói. Ela mexe com o fundamento do edifício teológico doutrinado e derruba, divide, né? Então, a gente vai estar analisando aqui na primeira lição. Na segunda lição, é uma coisa muito importante, a questão de identidade. Somos cristãos, né? A palavra cristão saiu lá na igreja, em Atos capítulo 11, na igreja de Antioquia, né? A palavra cristão, Cristós, né? Alguém até pregou na internet, e foi o mundo que colocou a palavra cristão, não é que significa pequeno Cristo, mas significa um pupilo, um seguidor, um discípulo de Cristo, um que parece com Cristo, tá? Então, a gente tem que ter o cuidado de falar alguma coisa. Mas foi o mundo que colocou, que chamou de cristão. Mas a palavra cristão tem um sentido positivo. E vamos ver o cristão bíblico teológico que está na Bíblia Sagrada. Vamos estudar também a lição de número 3, a encarnação do Verbo. Ele coloca a encarnação do Verbo porque muitas igrejas atacam, né, Jesus como Deus, a deidade, ataca Jesus, tenta desconstruir hereticamente, né, distorcer a morte de Cristo, que é a morte vicária, a ressurreição e as demais coisas, principalmente a encarnação do Verbo, como ela dá no conceito, né? Então, a gente vai estar analisando. Então, eu convido também para você estar acessando o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Eu tenho em torno, no meu canal Teologia Aprenda Mais, nós temos mais de 294 vídeos gravados, né? Todos gratuitos, sobre diversos temas bíblicos, né? Que pode te ajudar a compreender e aprofundar a sua fé cristã, ok? Se inscreva no nosso canal. Então, nós temos aqui também a questão Deus é trino, tá? Esse conceito sobre o Deus Trindade, né? Deus, ó, Deus é o quê? Olha lá, o Pai, Filho, olha lá, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o quê? Porque a palavra Deus, ela se torna único, mas se aplica ao Pai, se aplica ao Filho, se aplica ao Espírito Santo. Então, é o seguinte, né? O que é a Trindade? É a união de 3 pessoas em uma só divindade, em uma só deidade, em uma só substância, em uma só usias, né? Então, mas são 3 pessoas iguais em poder, glória e majestade. E vai estar estudando isso aqui, essa doutrina muito abençoada, sacra, inegociável, não pode tocar, se desconstruir o conceito de salvação, de adoração, de vida com Deus e principalmente do céu. É a construção de um caminho diferente, um evangelho. E ter cuidado. Ainda que um anjo desse pregue outro evangelho, você tem que falar para esse anjo: anjo, você é anátema, maldito. Segundo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Tá? Eu escrevi essa obra aqui, Trindade. Tá? A Trindade, uma verdade absoluta, é meu livro. Vou estar apresentando para você no final. Ele está em forma de e-book. Tá? Ele está em forma de e-book. Ele está no Amazon. Você pode estar acessando. Coloquei até aqui a capa aqui, né? Trindade, tem telinha apostila também, e também de forma de livro, tá? A Trindade, uma verdade negociável. Então, a gente retrata muitos pontos principais dessa doutrina muito atacada, desconhecida para o povo trinitariano. Então, dentro dessa teologia trinitariana, nós analisamos que ela é bíblica, ok? Então, outra questão também aí que a gente vai estar trabalhando. Eu também é o seguinte, pessoal, no canal Teologia Aprenda Mais, você vai lá na minha playlist e procura a história da doutrina bíblica da Trindade. Então, eu tenho 5 vídeos gravados só sobre Trindade.
tá? Você acessa lá. Também você acessando o canal Teologia Aprenda Mais, você vai na playlist, ok? E acessa também, vê lá também que só tem o que uma playlist, na minha playlist tem uma pasta voltada de teologia sistemática, conhecendo a Bíblia, conhecendo Deus, conhecendo Jesus, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo o anjo, conhecendo salvação, através da Bíblia Sagrada, que é a teologia sistemática, que estuda as doutrinas fundamentais da fé cristã, tá? E de lá está Jesus, né? Jesus, né? Jesus Cristo, tá? A gente é Deus todo verdadeiro, que foi discutido no Concílio de Nicéia, e é bem de fato que o pastor Ezequiel Soares vai trabalhar essa questão do Concílio de Nicéia, onde que trabalha a deidade, né? E tem uma seita hoje que muito ataca Jesus e diz que ele não é Deus. O filho é igual ao pai, ok? A gente vai estar trabalhando, né? João 10 e 30, que só lê só esse versículo, versículo 30, e esquece os demais versículos, né? O contexto lá, a questão, contexto remoto, contexto geral, contexto anterior, etc., sai fora da hermenêutica, e de lá procura cabelo em cabeça de ovo que não vai encontrar, tá? É a chamada, as interpretações alegóricas, espiritual, de visão, e não tem nada bíblico, né? É só construção de dogmas errados. Vai estudar isso. Então, você pegando aqui o meu livro também, né, como ponto de apoio, né, que eu tenho muita citação do livro do pastor Ezequiel Soares, que, de fato, ele é o maior apologista do Brasil, né, junto com o Paulo Romeiro e grandes outros homens, tá? Então, nós temos aí no meu canal também, Jesus é Deus, lá na playlist sobre Cristologia, o Filho igual ao Pai, Trindade, tá? A triunidade, né? Usa Trindade, Trinidade. A natureza humana e divina de Jesus é a chamada união hipostática. Que palavrão é isso? Foi um tema, uma expressão que foi usada no concílio de Calcedônia, tá? União hipostática, que é a união das duas naturezas, né? A gente não usa, ele é 100% Deus, 100% homem, não. Então ele é 200. Então, ele é totalmente Deus e totalmente humano, né? É como Orígenes, um grande teólogo do século II, falou: Jesus é Deus homem. Quando ele desceu do céu, ele não deixou de ser Deus. Quando ele voltou da terra para o céu, não deixou de ser homem. Então, ele é Deus homem, homem Deus. Jesus viveu a experiência humana, a lição de número 8, a nossa experiência. Ele sabe o teu sofrimento, que ele passou humanamente. Lição de número 9. Quem é o Espírito Santo, tá? Alguém escreveu um livro, parece um norte-americano, que chamou o Espírito Santo de fulano. Não, o Espírito Santo é Deus, né? Então, tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três deuses, não. Um só Deus, né? Em três pessoas, iguais em poder, glória e majestade. A gente vai ver na Trindade, né? Trindade econômica. Fala de atividade, fala de tarefa, né? Então, Trindade ontológica, fala de essência, que os três são tudo mesmo, tá? Olha no meu livro, né? O livro Trindade, uma verdade absoluta que tem todo esse conceito. Então, de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana, isso é fato. O pecado realmente atacou o pecado original. Lição número 11, a salvação não é obra humana, tá? Salvação não é obra humana. Lição número 12, a igreja tem uma natureza organizacional. A gente vai ver essa organização. A igreja é tanto organismo como organização. Tem CNPJ, paga imposto e tudo mais. Quando a pessoa faz um encontro com Jesus, e Jesus se torna Senhor e Salvador da vida dele, o nome dele é escrito no livro da vida. Ele faz parte do corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo, né? O corpo místico de Cristo. Mas ele vai passar o ter o nome dele no rol, nos escritos da igreja através do batismo, e outra forma de instituição como a igreja é organizada na organização humana e social. Lição número 13, perseverando na fé em Cristo, isso é muito importante, perseverar até o fim, né? Então é isso aí, são 3 lições, né? Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, é a nossa primeira lição, não vou cansar o tempo já temos já 20 minutos já de gravação aqui nesse vídeo, né? Você vê que a estrutura que eu estou trabalhando aqui no Google Meet, tá? É uma forma diferente, você vai poder ver os slides aqui junto comigo, tá? Então é isso aí, vamos ver essa primeira questão aqui, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, tá? Isso é muito perigoso. A desconstrução, a unidade, o composto, né? A paz. Porque a igreja, o que significa igreja? Nós aprendemos naquelas lições passadas, né? Que igreja significa o quê? Chamados para fora, né? Chamados para fora. Então, igreja, na verdade, é uma organização de pessoas em torno de Cristo, tá? É o todo, é um grupo, né? Chamados para fora, eclesia. Tá? Então é isso aí. E a unidade da igreja. A igreja tem uma unidade, tem um cabeça, né? A igreja é um corpo e ela tem que ter, né, essa base orgânica, né, através de toda a placenta, toda a estrutura voltada com Cristo a ela, para que ela possa ter o oxigênio espiritual, o alimento espiritual que é a palavra de Deus. Tá?
Então, aqui ninguém não é urubu para comer carniça, não. Nós estamos aqui, ovelha, para comer o bom pasto, o bom alimento de Cristo. Tá? O texto áureo está aqui, amados, procurando eu escrevermos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, tá? Essa fé aqui, ela não é somente o ato de crer. Não tem essa aqui, porque tem a fé como um ato de crer, quando você crê em Cristo, né? E pegando o conceito de fé, tem mais ou menos 4 tipos de fé quando a gente estuda fé, né? Tem a fé que nós nascemos, a fé intelectual natural, né? Aquela que eu vou na esquina, vai chover ou não vai chover, vai ter o pacote de açúcar no mercado, não vai. É uma coisa intelectual que nasce comigo, né? Um acreditar, tem ou não tem, né? É uma base, uma fé natural. E tem a fé salvadora, né? Onde que nós cremos, né? A nossa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. E também nós temos aqui a fé como a questão da fidelidade, como o fruto do Espírito. E essa fé aqui está como um conjunto doutrinário, batalhar pela fé como conjunto doutrinário. É isso que a carta, o bilhete de Judas está dizendo, tá? Porque é uma carta apologética. Ele está lutando contra falsos profetas, contra falsos mestres, etc. Então, ele está dizendo a batalha pela fé. Um conjunto doutrinário. As doutrinas centrais da fé cristã, cardeais, principais, as doutrinas básicas, fundamentais, né? Que devemos lutar por elas. E ele fala da comum salvação. O que é salvação? É a experiência transformadora do encontro do homem com Deus, tá? Essa expressão não é minha, é do nosso querido, saudoso Eurico Bester, missionário finlandês, né? Que tem no seu livro Teologia Sistemática, né? Que a salvação é a experiência transformadora e batalha por essa fé. Verdade prática, tá? Verdade prática já é um resumo, uma síntese de toda a lição. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica, tá? Então, é um conceito muito bom. Ele até usa muito essa questão desse conceito, né? Crenças e práticas. Eu gosto muito, eu uso muito elas também, né? Crenças e práticas, contrário ao pensamento cristão. Pensa assim, Irineu de Leão, né, no século II, ele falou o seguinte, que aprendeu lá os pés de Policarpo, e Policarpo aprendeu os pés de João. Irineu, os gnósticos, eles podem até falar como a gente, se expressar e alguma coisa assim, tanto abençoar, mas eles pensam totalmente como a gente. Então, essa que é a frase de Irineu de Leão. Me perdoa, né? A parte cortou aqui, tá? Então, os gnósticos, como Santo Irineu, Irineu de Leão falava, né? Eles podem até falar como a gente, mas eles pensam totalmente diferente. Então, esse aqui, contrários. O que heresia são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorce os pontos principais da doutrina cristã. Então, você pode ver o que, ó, eles são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, né? É o que Irineu de Leão colocou. Eles podem, os gnósticos, as demais religiões heterodoxas, eles podem até falar como a gente, mas eles pensam totalmente diferente da gente. Enquanto você crê que Jesus é Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo é Deus, mas é um espírito com personalidade, ele não é força ativa, tá? Então, eles podem até falar do Espírito Santo, podem até falar de Jesus, mas eles não pensam biblicamente dentro do pensamento do cristianismo histórico e bíblico, da maneira que nós pensamos, tá? Então, eles têm pensamentos contrários, então isso é heresia. Eles não fazem parte do cristianismo histórico, ok? Outra questão muito aqui que a gente analisa também, outra questão aqui, a leitura bíblica em classe, não vou aprofundar. A leitura bíblica, a gente trabalhou aqui em Atos, capítulo 20, versículo 28 e 31, 1 Pedro 3, 15 e 16, e a leitura bíblica em classe, ele coloca 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo de 1 a 3, tá? As duas cartas petrinas, ok? Então, aqui ele coloca muito bem, né, o capítulo de número 20, versículo 28. Olha lá, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, tá? Ele quem? Quem resgatou com seu próprio sangue? Aí você poderia pensar, mas Deus não morre. Aí entra a questão da união hipostática, a união das duas naturezas de Cristo, né? Jesus é Deus, homem, homem Deus, né? Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, derramou seu sangue na cruz. Quem morreu na cruz foi a natureza humana ou a natureza divina, né? Quem morreu na cruz foi Jesus, que é Deus e homem, sabendo que é próprio da natureza humana morrer. Mas é uma coisa que a gente vai deixar lá quando eu trabalhar as duas naturezas de Cristo, tá? Mas o sangue de Cristo é derramado na cruz,
como o contexto geral assim o diz, tá? Versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha partida, Paulo dizendo, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Isso é fato. Lobo é uma coisa feroz, né? Feroz, né? Então, ele está tendo uma visão, né? Ele está realmente discipulando, ele está pastoreando, ele está ensinando, né? A didático, né? A didascalia, né? Ele está ensinando para os obreiros, né? Da cidade de Éfeso. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si, né? Versículo 31, portanto, olha lá, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos Paulo fez um trabalho na cidade de Éfeso, um grande trabalho. Ele alugou o salão lá chamado Escola de Tirano, né? Ele tinha aula, parece, em torno de meio-dia, né, das 12 horas, até as 16 horas ou 4 horas da tarde, né? Ensino total, né? Então, um ensino muito bom, teológico e bíblico, que a gente pode pegar manuscrito, extras bíblicos, para estar analisando isso aí, ok? 1 Pedro, vamos ver, a carta Petrina, né? A carta de Pedro, aqui, capítulo 3, eu gosto dessa frase. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder. A palavra responder no grego se repegar apologia, né? Responder, defesa, né? Então, o que a gente vai ver aqui na lição, aqui, eu já estou querendo já fazer uma exegese desse texto, com mansidão e temor, olha, com mansidão e temor, a qualquer que vos perder a razão da esperança que há em vós, né? A razão da nossa fé, da nossa esperança, que é Cristo, tendo uma boa consciência para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fique confundido, você blasfema do vosso bom procedimento em Cristo. Final da carta. Segunda carta de Pedro, né, que é um ataque total aos falsos profetas, né, que realmente caminha junto, tem até aquela discussão bíblica, teológica, né, dizendo quem copiou quem? Foi Judas que copiou de Pedro, ou Pedro copiou de Judas, né? Mas, de qualquer maneira, as duas são parecidas, porque na época já estava combatendo os falsos apóstolos, falsos profetas. Tá? Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão abertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina o que? Perdição. Ok? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Né? Por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, né? Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, né? Então, é o texto que a leitura bíblica em classe, né, que a gente vê, dentro da introdução é básico, a gente já viu isso já no texto áureo, né? As heresias são crenças e prática contrária à doutrina cristã, confrontando o cristianismo histórico, né? Então, todos aqueles que pensam fora do cristianismo histórico e bíblico são constituídos seitas, heresias, religiões heterodoxas, tá? Que estão pensando fora do cristianismo histórico e bíblico. Histórico por quê? Nós comungamos, né, todas as decisões conciliares, a nossa declaração de fé é muito precisa, que trabalha a questão do cristianismo histórico. O pastor Ezequiel Soares aqui, ó, tem um apêndice, né, um apêndice aqui na página de número 217, né, os credos, tá? Ele tem toda a precisão de citar o credo dos apóstolos, que não é católico, tá? Faz parte do cristianismo histórico e bíblico, protestante tem ele, assembleiano tem ele, pentecostalismo clássico tem que ter, e por isso que ele teve, porque as doutrinas caiu do céu pronto é capaz? Não, cara, ela teve 4, 5 séculos para se formar. Essa doutrina que você, para dizer assim, a gente tem duas naturezas. Teólogo quebrou a cabeça, pensou, analisou, tal, para construir essas doutrinas, biblicamente. Então, nós temos tudo. A Bíblia não caiu do céu pronta e acabada, com zip tudo, né? Teve teólogos, teve alguém que aprendeu hebraico, grego, para traduzir para a língua portuguesa. Se a gente for pensar em torno aí, naquela época, gastou o quê? 15 anos para o Antigo Testamento e 5 anos para o Novo Testamento. 15 para o Antigo e 5 para o Novo, em torno de 20 anos. Olha lá, e quando chegar no local, tem que construir gramática, construir dicionário. Se tiver a comitiva, pode ir até um pouquinho mais rápido, né? Hoje nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que rapidamente imprime tantas bíblias, mas tem uma boa tradução, de uma boa linguagem, tá? Então, ele foi bem preciso aqui citar os credos, o credo constantinopolitano, o credo de Nicéia, o credo de Calcedônia, que trata de ornatura de Cristo, que é universal, o credo de Atanásio, tá? Então, ele cita todos esses credos aqui no apêndice aqui da página de número 217 da nossa declaração de fé, que é muito importante para saber quando você começa a estudar as doutrinas, doutrina de Cristo, do Espírito Santo, tá? Você vai saber de onde que elas vieram e foram formuladas biblicamente, ok? Nos princípios,
nas doutrinas, na hermenêutica, né? Na exegese, para entender a intenção do autor, para entender a intenção bíblica teológica, para a formação. Tá? Tem uma coisa muito importante que começa na nossa declaração de fé, né, pegando aqui, né? Vou até falar também sobre Bíblia aqui no começo, né? Ele começa aqui muito importante. Vou pegar o capítulo de número 2, sobre Deus. Cremos, professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser criador do céu e da terra. E coloca cremos, professamos e ensinando. É uma palavra muito bela e bonita da declaração, tá? Então, o pentecostalismo clássico, junto com o protestantismo histórico, né, junto com o protestantismo, nós temos aqui o cristianismo histórico, nas decisões conciliares, nesse primeiro século da era cristã, onde tiveram esses principais concílios, ainda que nós não concordamos com tudo que estava lá, mas o que é mais preciso, universal, necessário e primário, nós concordamos, tá? Então é isso aí. Não estou falando de doutrinas periféricas, secundária, que é pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista, é doutrina secundária, periférica. Agora, as primárias, as inegociáveis, isso aí é outra questão para se pensar o ponto de vista de cada uma delas, tá? Então, as heresias atacam o que afeta aqui a igreja e a família como um todo. A igreja é formada de família, é a célula amada da sociedade, né, que tem esse significado. Então, nós temos aqui uma família que tem uma criança que está lendo, tem vários livros, né? Uma está na sombra, outra está acorrentada, né? Tem essa figura aí que você pode ver. Eu lembro que quando chegou aqui no Brasil, na festa aquele livro, né, do Harry Potter, mal foi traduzido para a língua portuguesa, os pais já corriam para ler, né? O livro de Harry Potter em inglês e tudo mais e tal. Inclusive, muitos evangélicos, né, queriam ensinar para os filhos desse livro e tal. Tem, no mínimo, ter uma noção básica cristã das doutrinas da fé cristã, né, da nossa regra de fé de prática, tá? Então, é isso aqui, é muito importante. Ó. Tem uma Bíblia aqui do ICP, do Instituto, aqui, ó, Bíblia Apologética de Estudo, né? É do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, é uma Bíblia muito boa. Se você for conversar com o Testemunho de Jeová, tem todas aquelas explicações para responder ele. Conversar com o adventista, conversar com o espírita, conversar com Seixonoye, tá, né? A Bíblia de Apologética do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, né? Muito importante, né? Eu tenho uma boa citação dele aqui. A gente vai ver algumas religiões que tem dentro do livro, tá? Então é isso aqui que a gente tem que ver e lutar, né, no bom combate. Embora com nova roupagem, as heresias atuais são as mesmas rejeitadas pelos apóstolos, destacando a necessidade de defender a fé. Como fala de defesa aí, né, ele está usando a palavra apologia, né, apologia, né, ou apologeta, ou apologista. Apologista é aquele como Norma Geisler, né, como R6 Pro, né, R6 Pro que já dorme no Senhor, Geisler também, né. Então, aqui defendendo a sua fé, uma introdução apologética, R6 Pro, tem vários livros, é um calvinista, mas dispensa aqui, é um livro publicado pela CPAD, para que você possa analisar as obras de R6 Pro com grandes apologistas, junto com Norma Geisler. Tá? Então, assim, defender a necessidade de apologia. Essa primeira lição aborda os problemas da heresia nas igrejas e nossa responsabilidade. Qual é a responsabilidade da igreja? É na defesa da fé cristã. Então, é a fé que uma vez foi dada ao santo. Todo cristão é um apologista, ou tem que ser um apologista. Um apologista, na verdade, seria o quê? Um advogado que defende uma ideia. E a nossa ideia maior é Cristo. Não. Cristo não é uma ideia, Cristo é uma pessoa. Para você não cair na teologia liberal que fala que Cristo somente é uma ideia, não um pensamento, não. Defender realmente o que está na Bíblia Sagrada, as nossas doutrinas. É isso que eu coloco. Tá? Escudo aqui. O primeiro tópico fala o quê? As ameaças dos lobos vorazes. Não vou falar tudo, mas você vai ler no dia da sua lição, tudo mais, né? Falar alguns pontos aqui, muita gente pode estar, mas só para um reforço aqui para você. As ameaças dos lobos vorazes, tá? Então tá aqui, o lobo aqui, né? Que tem vários, dependendo do local da região, né? Ou europeia, ou asiática, vai ter lobos de vários tipos, maneira, mas são ferozes, né? Eles realmente são grupais, vivem, né, na alcateia, né? Em grupos, em sociedades, né? Que eles são muito estrategistas para pegar presa, né? Tá aqui a figura do lobo. E é muito citado no Novo Testamento o lobo, né? O leão rugento, né? Que está no nosso redor, buscando brecha para tragar, né? Então, os cuidados pastorais, ó. Atos capítulo 20, versículo 28, fazendo uma exegese do texto da leitura bíblica em classe, né? Ele coloca aqui anciãos, chamado de bispo, designado pelo Espírito Santo, tá? Quem escolhe, quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo Jesus dependeu, né, para exercer o ministério público do Espírito Santo,
nós dependemos do poder do Espírito Santo para exercer a obra missionária, transcultural, evangelística, apologética, tá? Então, é o Espírito Santo que vem designar o quê? Ancião, bispo e pastor. A gente pega essa palavra ancião, né, que está na Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a Almeida parece ancião, né, que seria o que a palavra presbítero, porque a palavra presbítero é grega, né, então significa o quê? Ancião, que já vem nessa tradução, tá? A CPAD ficou a Bíblia, né, a questão da Assembleia de Deus, o livro texto, né, que nós temos bíblico, é a Almeida Revista Corrigida, desde 1997, tá? Mas aí tentaram colocar também a Bíblia NAA, né, a Nova Almeida atualizada, que é muito boa, né? A igreja de Jundiaí, do pastor Ezequiel Soares, já usa essa Bíblia, né? Que é muito boa. Inclusive, ele faz algumas citações dela nessa revista, né? Em suas obras também escritas, tá? Então, vamos colocar o ancião, que é o presbítero, que é a tradução do grego, tá? E o bispo, né? Que significa episcópio, que significa supervisor, e o pastor, né? Que é o poimê, né? É o pastor, na palavra grega. Então, presbítero, ancião, bispo e pastor é uma palavra intercambiável, né? Intercambiável, que tem o mesmo significado, ok? Ainda que, assim, vamos dizer, eu não vou falar aqui da parte da eclesiologia, do governo da igreja, né, que relaciona o presbiteriano, tem uns presbíteros, a igreja episcopal tem um bispo, a Assembleia de Deus já usa o termo pastor, mas são palavras intercambiáveis, ok? A gente deixa para a teologia sistemática na eclesiologia. Mas quem constitui é o Espírito Santo. Função do pastor, está na lição do poimê. Quem é um pastor? É aquele que alimenta o rebanho. É aquele que guia, é aquele que protege o rebanho. Então, a palavra poimê no grego aí, pastor, é o que alimenta, é o que guia, é o que conduz, é o que protege, é aquele que ensina o rebanho, tá? Então, ele defende contra os lobos que vêm ameaçar o rebanho. Tá aí o rebanho, tem um lobo aqui com cara de cachorro, sei lá, o lobo já tem cara de cachorro, na verdade, o lobo com outra disfarce aqui com cara de ovelha, sei, né? Então, essa é a questão, tá? Orientação apostólica, proteger a comunidade de heresias e conduzi-la à verdade do evangelho, tá? Evangelho significa boas novas, então, orientação apostólica, né, dentro das 21 cartas apostólicas que nós temos, que são as boas doutrinas que nós extraímos desses, de Romanos até Judas, né? São as orientações apostólicas, né? Então a igreja é fundamentada, claro que a pedra angular, né, é Cristo, a pedra fundamental, né? O único fundamento é Cristo, mas a igreja é fundamentada nos ensinos de apóstolo e profeta, é isso, tá? Então nós temos que realmente defender a comunidade contra esses ensinos contrários, contra esse ensino que vem distorcer a palavra de Deus, né? Então, o ensino de Jesus, ó, discernir falsos profetas pelos seus frutos, conforme Mateus, capítulo de número 7, 15 e 20. Eu queria ler, mas o tempo não realmente está muito curto, tá? Mas você pode estar abrindo aí para ler o versículo 15 ao 20, tá? Então, aqui o que a gente conhece, realmente, o que é o falso profeta através do seu fruto, né? Então, quer dizer, pé de manga não pode dar maçã, e pé de maçã não pode dar laranja, né? Então, a gente conhece realmente através das ideias. Lembra de Irineu? Eles falam como a gente, mas pensa totalmente diferente. Então, a gente conhece quem nega. Quando você perguntar para alguém aí, e aí o que é Jesus? Não, Jesus não é Deus. Então, você já sabe, já está conhecendo sobre os frutos do conhecimento que ele tem. O Espírito Santo, não, o Espírito Santo não é Deus, não, é uma força ativa, né? Não, o Espírito Santo é um anjo, o Espírito Santo é um vulto, então quer dizer, você até pode já desconfiar dessa questão, tá? Então, essa questão que você tem que estar analisando aí, eu quero também ver aqui o texto aqui rápido aqui para você, né? Já temos já 40 minutos já de gravação aqui, mas eu quero falar uma coisa importante para que as pessoas peguem aqui um pouco distorcido, né? É Mateus capítulo 7, de versículo 1, né? Aí quando pega, não julgueis para que não seja julgado. Só isso. Isola o texto do contexto. E o versículo 2, pois com o critério com que julgar, serei julgado. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando te tem a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, né, do olho do teu irmão, tá? Aí você vê no versículo 6, ele fala, não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não. Aí você vai pegando todo o capítulo, tem que ler todo o capítulo, para você ver, não julgueis, para não ser julgado, e você não isolar.
Aí no versículo número 15, olha o julgamento. O julgamento, a palavra critai, né? Que a palavra crino, critai, que significa julgar, avaliar, analisar. Você analisa, né? Então, versículo 15, cautelai-vos dos falsos profetas. Está aqui, um tipo de julgamento, de análise, né? Metodologia comparada. Né? Então, essa que é a questão do julgamento. Mas Jesus está criticando aqui os fariseus, o julgamento hipócrita, fora do contexto. Mas agora você pega João, capítulo 7, versículo número 23, ou versículo 24. João, capítulo 7, versículo 24. Ó. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Os fariseus estavam julgando sobre a aparência. Ok? Mas Jesus fala, tem que julgar segundo a reta justiça. Então, no próprio texto fala, devemos conhecer a árvore pelo fruto, tá? Então, esse aqui é o contexto, vai analisando, não pega o texto isolado, só no versículo 1 do capítulo 7, não julguei para não ser julgado, esquece todos os versículos que tem no capítulo, tá? Depois da minha partida, ele já vê uma questão, visão, que ele já tem, já é profético, né? Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não estava apenas se referindo à sua morte, mas também o avanço dos hereges no seio da igreja. Naquele tempo já estava tendo muito herege, né? E da onde que eles nascem? Eles nascem da onde, né? Ou essa figura aí, né? Tem um lobo aí usando, né, um fantoche. Alguém já até disse, né, coisa espinosa, Deus não é manipulador de fantoche, tal. O fantoche que ele está usando, né, ó, tanto rebanho, show, né, e tantas extravagâncias, ditos congressos, só mais gasto, mais, olha, né? Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, que ele chama de quê? Metaforicamente, a figura de linguagem, lobos cruéis e lobos vorazes. Está aí a figura que Paulo. Temos que ter cuidado. Né? Temos a figura também aqui, você está vendo no slide, essa figura, né? A origem dos falsos mestres surge dentro da própria igreja, fala coisas perversas para atrair os discípulos. Você pode ver que, quando se fala de apostasia, né? Antônio Gilberto, né, fala até muito bem, até em Hebreus, lá na Pentecostal, na nossa Bíblia de estudo pentecostal, ele até coloca, né, a questão de apostasia no sentido moral, né, a questão do certo, errado e etc., né, e apostasia doutrinária, né, apostasia, desvio consciente, aqui está os apóstatas. Reúne multidões, né, mas ó, é um lobo vestido de ovelha, o que está no contexto, biblicamente falando. Você conhece ele pelo fruto. Ok? Então, aqui utiliza redes sociais para corrigir a Bíblia e fala o quê? A Bíblia precisa ser atualizada, mas atualizada em quê? Na linguagem, na tradução, né? Santo Agostinho usa até uma expressão muito clássica quando ele fala o seguinte, ó, a Bíblia pode ter o quê? Pode ter erro do copista, tradução mal feita do original, ou eu que não consigo entender. E quando alguém que nas redes sociais fala que a Bíblia precisa ser, né, realmente corrigida o quê? Na sua linguagem. Agora, no seu conteúdo doutrinário, aí já é outra coisa. É uma desconstrução, isso é muito perigoso. Né? Então, temos que ter analisar, e vamos analisar em todas as lições, considerando o seu discurso moderno, a mensagem da Bíblia é desatualizada. Então, a Bíblia é o quê? É um livro retrógrado, um livro medieval, um livro que precisa ter uma inovação e etc. Eles só falam assim, doutrinário, não que linguagem. Né? Então, a linguagem, e também a linguagem também é dinâmica, agora a tradução não. Pecado é pecado em qualquer parte do mundo, né? Segundo as Escrituras, ok? Então, oferece um novo evangelho, cuidado, né? Essa parte aqui de 2 Coríntios 11, 15, nós temos que pegar também 2 Coríntios, o capítulo 11, versículo 4, né? Lá também Paulo fala de um outro Jesus, de um outro céu, de um outro evangelho, de um outro Espírito Santo. Esse outro aí é a palavra heterós, outro de natureza diferente. Não é a palavra halos, que se aplica ao Espírito Santo quando fala outro consolador. A palavra grega é halos, outro da mesma natureza de Cristo, Deus Pai. Agora, essa versão, quando fala outro evangelho, outro Espírito, outro Cristo, a palavra grega é heterós, diferente. Tá? Então, analisar. Necessidade de estudar apologética para orientar os crentes nos dias atuais. O meu povo perece por falta de conhecimento. É um termo de Osés aplicado ao povo da Bíblia, ao povo evangélico, ao povo judeu. Né? Então, devemos orientar. Né? O meu povo perece por falta de conhecimento, isso é fato. Segundo tópico, o que é apologética? Tá? A definição, pegando a segunda carta Petrina, 3 e 15, a defesa lógica e racional da fé cristã e suas doutrinas. Então, apologética, né, ou apologia também, que a gente pode pegar esse conceito, significa que uma defesa lógica, racional da fé cristã e as suas doutrinas, tá? Termo apologia, né, significa defesa, né, estar preparado para responder. A palavra responder, lá, como eu já falei lá no início,
significa apologia, né? Que significa defesa ou resposta na nossa tradução da língua portuguesa, tá? No grego você vai encontrar apologia. Responder em 1 Pedro 3, quem traduz do grego, apologia, né? Apologia. Nova versão transformadora é uma versão muito boa, tá? Que usa a expressão explicar, ok? Então, racionalidade do cristianismo. O cristianismo é racional e é explicável de uma maneira metódica, né? A explicação dele. Então, o amor completo, né? Amar a Deus. Marcos 12, 30. O pastor Ezequiel Soares cita numa obra de teologia sistemática aqui dele, né? Que ele escreve, né? Então, assim, quando ele fala amar a Deus com corpo, emoções e intelecto, né? Porque as pessoas falam o seguinte, né? Amar o Senhor, o teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, tá? Entendimento aqui. Então, quer dizer, a nossa fé não é irracional. É isso que ele quer dizer, a nossa fé é racional, tá? A doutrina da Trindade é irracional, não. Ela é supra-racional. Ela está acima, além da nossa razão, mas a nossa fé racional pode pensar, analisar a Deus. Você vê como o cara aceita Jesus, né? Jesus se torna Senhor, salvador da vida dele, ele não se torna um ignorante, um burro, perde a razão, perde o intelecto, não, né? Ele passa a ter a mente de Cristo, claro. É isso que é a questão da racionalidade. Nós somos racionais e não racionalistas. O racionalismo é quando você pega o conceito, né, e a razão como Deus, é como fazia o iluminismo no século XVIII, né? Então nós não somos racionalistas, né? A razão como deusa, né? A razão como critério último das coisas, ou então o tribunal da razão, como dizia Immanuel Kant, tá? O racionalismo nega o sobrenatural. Agora nós racionar, 2 mais 2 é 4, e nesse sentido que ele coloca, nós somos o sentido intelectual da nossa fé racional, tá? Pega aquela palavra lá de Kierkegaard, alguns pregadores colocam a palavra de Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês do final da metade do século XVIII, metade do século XIX, ele fala que a fé é como um salto no escuro, mas lê o que ele quer dizer, você tem que extrair lá e tentar entender, não pegar e dizer, não, a fé é um salto no escuro, ali, um país da maravilha, não, a nossa fé é racional. Nunca a Bíblia coloca que devemos saltar no escuro, mas saltar do escuro para a luz, né? Sair das trevas para a luz. Então, nesse sentido de luz, de racionalidade, de conhecimento. Ok? Então, tá isso aí, ó. Conhecimento passado. Aqui, defesa Pedro se refere, claro, que a apologia no Novo Testamento refere-se à defesa contra acusações formais e informais. São os ataques, os rumores, né? Tinha uns rumores do século II até o século V da igreja perseguida, que os rumores populares diziam, ó, eles comem uma criança, né? Lá que é a questão da ceia, né? Ele casa com o irmão, comete incesto. Então, precisa de ensinamento, a ceia não é comer uma criança, né? A ceia não é um canibalismo, não é um antropofagismo, etc. Né? A ceia, nós comemoramos no sentido simbólico, o corpo, né? O pão que simboliza o corpo, o vinho que simboliza o sangue, etc. Então, acusações, rumores informais, é isso que a apologética serve, né? No mundo do século II, falava o que é apologia à defesa. Justino Márcio, na época do imperador Antonino Pio, perseguiu tão ferrenhamente o cristianismo, e Justino perguntou, mas os cristãos são os melhores pagadores de impostos, os melhores cidadãos, os melhores participantes que não dá trabalho à polícia local, às viaturas, etc. Tá? Então, ele escreveu essa apologia. Então, isso que é apologia, é defesa, é um advogado da fé cristã. Tá? Então, é isso que trabalha. Contra as acusações informais, né, os rumores informais e os rumores intelectuais. Que a Trindade é um Deus de 3 cabeças, 3 personalidades, que é uma blasfêmia, rapaz. A Trindade, né, é um só Deus, em 3 pessoas, iguais em poder. As 3 pessoas são iguais em poder, glória e majestade. Né? Então, precisa de uma explicação. É isso que é apologia. Né? Então, o evangelismo a gente faz apologia? Faz. Ensina. Né? Então, também na missão também é a mesma coisa. Tá? O bom testemunho cristão serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes, como os exemplos de Pedro perante Festo. Não, Pedro não, Paulo, né? A questão que Paulo explica a questão da morte, da ressurreição para Festo, e vem o rei Agripa, que Festo vai e fala, ó, Agripa, tem Paulo aí dizendo que tem um tal de defunto, um tal de um morto que está vivo. Mas Paulo explica a morte de Cristo como doutrina, explica a ressurreição de Cristo como doutrina, né? Então usa aquela expressão do quase me persuadiste, Paulo, né? A persuasão, tu quase me convenceu do teu discurso, mas Paulo ensinou, o cara teve consciência. Então isso que é apologia. Porque devemos combater as heresias, né? Que combater as heresias é essencial para a defesa própria, claro, para a minha saúde, né? E para ajudar os outros a entender a fé cristã. Tá? Então, é isso aqui. O debate deve ser respeitoso e biblicamente fundamentado. O êxito vem quando é guiado pelo Espírito Santo. Então, dentro do debate, é no campo das ideias, no campo doutrinário, não é para
destruir, dizer eu ganhei o debate, mas perdi uma pessoa. Não é nada disso, tá? Então é uma questão realmente de orientação, de defesa, mais uma boa defesa no campo das ideias, no campo teológico, bíblico-teológico, tá? Então, assim, é isso que a gente vem falar. A Bíblia até coloca o seguinte, né? Eu vou até colocar na frente mais um pouquinho, tá? O que são heresias, para não antecipar, né? É o tópico número 3. Então, está aqui conceito de heresias e seitas, origem e significado, tá? Heresias, o termo grego que significa escola de pensamento, tá? O cristianismo, quando aparece no livro de Atos, é chamado de seita, mas nós não tinha essa designação pejorativa, porque a palavra heresia significa o quê? Escola de pensamento, escola de pensamento, de interpretação, correntes teológicas, etc. Então, ele foi colocado como um grupo, não no sentido pejorativo que tem hoje, é uma conotação pejorativa, tá? Mas tinha um sentido de escola, de pensamento, ok? Mas vamos pegar aireo, vem o verbo grego que significa escolher, né? A palavra heresia significa escolher, o significado da etimologia. O que é etimologia? Estuda a origem da palavra, heresia. No grego está aí, significa escolha. De onde deriva heresia, né? Então, é isso aí. Então, a gente até coloca seita hoje, né, para pegar o sentido mais hoje, quando ele vai cair mais no sentido, ó, seita, a palavra grega para heresia, né, heresias, no Novo Testamento é a mesma para seitas, né, que a palavra seita, secta, né, vem do latim, tá? Então, aqui, termo herege, né, a palavra que Santo Agostinho até falou, herege, né, heresiarca, né, heresiarca é um pai de uma seita, né, um líder maior de uma seita, de um grupo herético, é o chamado heresiarca, como dizia Santo Agostinho de Hipona, né, na era tardia, no século V, tá? Então tem aqui, ó, é o adjetivo que aparece em Tito 3:10, deriva do substantivo a heresia, né? E já tem o quê? A primeira aparição tem um sentido de erro agora doutrinária, quando aparece nas cartas agora, ou na carta paulina, nas cartas petrina, tá? Tem um sentido de erro doutrinário como heresia. No campo teológico moderno, aparece pela primeira vez em 2 Pedro 2:1, tá? E Atos, quando o cristianismo é tido como seita, não tem um sentido já de erro doutrinário, né? Distorção teológica, doutrinária, mas tem um sentido de grupo, escola de pensamento, né? Escola de filosófica, etc., dentro de um grupo maior, tá? Então, não tinha um sentido como tem já na carta petrina, que é já um erro doutrinário. Uso moderno, seita hoje, né? Em dia, designa as religiões heterodoxas, espúria, ou seja, falsa, né? A extração aqui desse livro aqui que eu peguei aqui, Heresia Surgida desde o século I. Tá? Então, nós temos aqui, definição, heresias são ensinamentos contrários às doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, pega essa base aqui. O que são heresias? São ensinamentos contrários às doutrinas da heresias são ensinamentos contrários às doutrinas fundamentais da fé cristã. Isso é a base, né? Então, toda vez que você pega a heresia, está relacionado lá realmente uma doutrina contrária, ou ensinamento contrário às doutrinas. Quando você vê, quando se fala seita, a palavra seita sempre se relaciona o quê? A grupos, tá? A grupo de pessoas. Ó. Ameaça contínua. Desde o século I, falsos profetas e mestres, né, introduziram heresias destruidoras, conforme 2 Pedro 2:1, e 1 Timóteo, né, que fala de doutrina de demônios, doutrina de homens e doutrina de Deus. São 3 tipos de doutrina que aparecem. A doutrina do fariseu também. Em Mateus 7:15, adverte sobre falsos profetas, descritos como lobos devoradores. Não, a Bíblia fala de falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, né, falsos apóstolos, né, falsos pastores. Impacto das heresias, né? Atinge pontos principais. As heresias afetam doutrinas relativas a Deus, a Trindade, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao homem, a natureza, pecado, salvação, origem, destino. Antes de igreja, escritura sagrada, né? Então, ela desconstrói todo esse conceito. O perigo maior é o quê? A negação da divindade de Deus é o erro mais crasso, grave, trazendo destruição, conforme Soares, no Manual de Apologética Cristã, que é a extração desse texto que eu peguei, né? Está bem colocado. Consequências das heresias são causa o quê? Divisões, confusão dentro da igreja, desviando os fiéis da verdadeira fé. Então, quer dizer, os lobos, ele vem o quê? Realmente matar as ovelhas, matar o rebanho, destruir. É o falso profeta, como está em João capítulo 10, né? Lá que vem matar, roubar e destruir, que a gente pega como isso é próprio de Satanás, mas lá é o falso pastor, né? O mercenário, que ele vem para destruir o rebanho, acabar com o rebanho.
Tá? Então, a conclusão desse texto é isso. Né? Vamos pegar aqui, ó, eu até coloquei a questão de heresias. Né? Nós temos aqui, atualmente, existem 10 religiões principais no mundo. Tem o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, o taoísmo, o shintoísmo, jainismo, né, shintoísmo, né, que são as 10 maiores, o zoroastrismo, né? De acordo também com a classificação do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, nós temos o quê? As chamadas seitas secretas, maçonaria, teosofia, rosacrucianismo, esoterismo, e as chamadas pseudo-cristãs, pseudo é falso cristão, mormonismo, né? Testemunho de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Ciência Cristã, a Família Menina de Deus, a Igreja Apostólica, a Santa Vó Rosa, as seitas espíritas, né? O kardecismo, Legião da Boa Vontade, o racionalismo cristão e etc. Afro-brasileira, nós temos aqui o bandismo, quimbanda, candomblé, voduísmo, cultura racional, Santo Daime, né? Que estão registrados aqui dentro da colocação do ICT. E orientais aqui, também nós temos aqui a Seixonoe, a Igreja Messiânica Mundial, né? Então, Hare Cristo, Meditação Transcendental, a Igreja da Unificação do Reverendo Mundo, que já faleceu, né? E as igrejas chamadas unicistas, a primeira igreja Voz da Verdade, que muitas igrejas cantam, hinos São Luís Belo e tudo mais, né? A igreja local, adepto do nome de Yehoshua, suas variantes, né? Só Jesus, Tabernáculo da Fé, que ataca muito a doutrina da Trindade, e a cristã defianismo, tá? Então, essas igrejas aqui são chamadas as igrejas unicistas dentro da classificação, né, do ICP, tá ok? Então, pegando aqui no geral, que falei Igreja Voz da Verdade, as músicas Voz da Verdade são muito bonitas, são belas, mas você tem que analisar. As músicas são bonitas, mas fala de um Cristo, que é um Cristo trinitariano, Jesus trinitariano, ou um só Jesus, que a gente vai ver na terceira lição, que vai ver sobre a Trindade, que a gente vai discutir um pouco mais sobre esse conteúdo. Mas as letras são bíblicas. Mas se você for ver Padre Zezinho, também tem letras bíblicas. Mas você vai ouvir? Se você chegar na sua igreja, alguém cantando um hino bonito, aí você pergunta para ele quem escreveu esse hino, tal, que é tão bíblico e bonito. Aí ele vai falar para você, não, foi um pai de santo. Como é que vai ser a sua posição teológica, bíblica? Não, quem escreveu foi uma aparição de Allan Kardec. Poxa, o cara é espírito, o cara tem um espírito de mediunidade. Então você pensa no que você está fazendo. Não seja melodia, não seja os hinos, não seja a frase, não seja o que seja, mas seja o que está escrito na Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé de prática, as doutrinas principais. Quando eu citei essas classificações dessas religiões maiores, né, e dessas seitas que são classificadas pelo ICP, nenhuma delas estão dentro do cristianismo histórico e bíblico, porque elas não crêem nas doutrinas primárias, centrais, as doutrinas cardeais, fundamentais da fé cristã. E você, pastor, que está aceitando alguém que está aí no Voz da Verdade, lembra que a nossa doutrina, né, a nossa doutrina é, de fato, cristológica. Né? A nossa doutrina é trinitariana, que você tem uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Você lembra também que em 1968 foi discutida a questão de unitarismo, foi discutida a questão também do unicismo, né? Na Convenção de 1968. Então, a Igreja Assembleia de Deus, o pentecostalismo clássico, é trinitariano e não unicista, ok? E não unicista. E pensa, para quem você está dando o público da sua igreja, que realmente você pode perder toda ela, ok? Os apóstolos combateram as falsas doutrinas, estabeleceram a base da teologia cristã. O Novo Testamento documenta essa luta contínua. A igreja atual deve batalhar pela fé que uma vez foi dada ao santo. Você tem responsabilidade de defesa da fé, de pregar o evangelho, de defender. Você tem uma Bíblia, você tem uma arma que tem 66 cartuchos de fogo, que são a Bíblia Sagrada, né, que tem o quê? Quantos capítulos? 1189. Quantos versículos? 31.173. Está aí, toda uma base. É uma biblioteca, como dizia Jerônimo, né, que é o pai da Vulgata Latina, que é a tradução do hebraico do grego para o latino. Então, a Bíblia é como uma biblioteca. 76 livros, tá? Ó, pergunta para a reflexão. Estamos fazendo pela verdade o que os hereges, afeitos, estão fazendo pela mentira? Então, é o seguinte, qual é a arma do diabo? A mentira. Qual é a arma de Jesus? A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o texto ficar isolado, né, fica uma verdade relativa. Mas os versículos posteriores falam, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade é absoluta, a verdade é Cristo. A verdade está centrada na Bíblia Sagrada, ok? Então, fica aí, ó, somos
cristão, vai ser a segunda lição, tá? Obrigado por esse momento aqui tão oportuno, tão especial. Deixo para você aqui meu e-book, aqui, Trindade, uma Verdade Inegociável. É meu livro que está na Amazon, tá? Compreendendo a profundidade e a importância da doutrina da Trindade com o nosso mais novo e-book, né, que está na Amazon. Esse guia é essencial para todos aqueles que desejam enriquecer sua adoração e fortalecer sua fé contra as heresias, tá? Aqui o tempo já está corrido. O que você vai encontrar no novo e-book, né? Trindade é uma verdade inegociável. Né? Fundamentos bíblicos, uma análise detalhada da escritura, né, que sustenta a doutrina da Trindade, história e desenvolvimento, a evolução histórica dessa doutrina fundamental, né, inegociável, ok? Desafios e defesa, como defender a doutrina da Trindade contra os argumentos e heresias contemporâneas que está aí, tá? Que eu retrato no meu livro. Então, leia em qualquer dispositivo, acesse aí, né, esse site aí, você pode entrar na Amazon, colocando Trindade, Trindade, uma verdade inegociável, uma verdade absoluta, né? Trindade é uma verdade inegociável. Coloca lá, professor Darlan, você vai encontrar meu livro, tá? Então, acesse, compartilhe com os amigos, familiares e todos aqueles que interessados em aprofundar seu conhecimento teológico, tá? Então, tem outro livro também aqui só para colocar, né? Evangelismo e Missões, Perspectivas Atuais e Lições da História Cristã. É um fundamento, né, muito bom sobre a questão da cristandade, a janela 10x40, né, a questão de evangelismo prático, toda uma base, está muito didático, muito bem trabalhado, bibliografia, citações interessantes de grandes nomes, né, do nosso seio teológico pentecostal também, e de alguns outros também que faz parte da teologia reformada, e etc., que a gente vai pensar mais na frente, ok? Então é isso aqui que a gente traz, né, no nosso EBD, né, trabalhando todo esse conceito de heresias, né, sobre o conceito de seitas, religião heterodoxa. O tempo é muito pequeno, mas eu convido você para acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais, que tem todas essas obras, é só aceitar a playlist, né? Tem 294 vídeos, né, que você pode estar acessando. Eles são muito oportunos, muito enriquecedor, que vai alimentar a sua fé de um bom alimento, de uma mensagem saudável para a sua fé, para a sua família. E tenha cuidado. Você não é urubu para ir atrás de carniça, né? Você é uma ovelha para comer de um bom pasto. Cuidado, não come de qualquer pasto. Cuidado com os doutores midiáticos, né? Os pastores midiáticos, né? Que estão em qualquer lugar aí, através de celular, de, de computadores, né? De iPhone, etc. Né? Então, canal Teologia Aprenda Mais, nós temos agora um momento aqui, EBD, mais saber, mais viver. Obrigado pela oportunidade, graça e paz, a paz do Senhor para todos. E acesse o meu canal Teologia Aprenda Mais, né? E também o seguinte, ó, porque se inscreva no nosso canal Teologia, deixe o seu like, né? E compartilhe o nosso vídeo e realmente se aprofunde. Esse é o nosso canal para todos sempre. Que Deus em Cristo abençoe você 1000 vezes mais. Obrigado.